Imagina só, você tá lá no mar, todo perdido, sem rumo, sem direção, quando de repente aparece ele. Não o Gold Roger, e nem o Shanks, mas sim Jesus, de sandália, túnica e talvez um chapéu de palha, andando sobre o mar. É isso mesmo, o próprio Jesus, Deus encarnado no homem. Pensando nisso, eu refleti, e se Jesus fosse um chapéu de palha? Salve, rapaziada de boa? Ah, não é pra cá, né? Salve, rapaziada de boa? Eu tô começando mais um vídeo aqui. Eu sei que lá no final você vai acabar esquecendo de deixar o like. Então deixa o like aí, pô. Que hoje o Rei dos Seis entra no Sunny. Parte 1. A tripulação de Jesus. Luffy reuniu uma tripulação para encontrar One Piece. Jesus também reuniu uma galera, mas em vez de ir pro final da Grand Line, ele foi direto para a cruz. Olha que doido. Luffy escolheu Zoro, Sanji, Nami, cada um com um talento único e cada um com sua própria personalidade. Jesus escolheu Pedro, João, Mateus, cada um com um passado complicado e totalmente distinto. Mas eles tinham só uma coisa em comum. Ninguém ali era perfeito, mas eles estavam dispostos a seguir um líder com um sonho impossível. O sonho de Luffy? Ser o rei dos piratas. O de Jesus? Salvar a humanidade. Toda a tripulação tem um símbolo. Para os Mugiwaras é a caveira com o chapéu. Para Jesus é a cruz. Só que assim como a bandeira do Luffy representa a liberdade, a cruz de Cristo também representa isso. Só que tem um detalhe. Enquanto os piratas de One Piece lutam contra o governo mundial, Jesus enfrentou não só o Império das Trevas, mas fariseus e todo um povo, sozinho. Não, na cruz. E totalmente com amor. Parte 2. O rei que não parece rei. Luffy, um moleque com um sorriso bobo e um chapéu de palha. Jesus, o carpinteiro de Nazaré que ninguém levava a sério. Mas ambos tinham uma autoridade que ninguém entendia, porque reis de verdades não precisam parecer reis. Isso me lembra um versículo, Filipenses, na qual diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação tomando a forma de servo. Enquanto Luffy salvava ilhas, cidades e reinos com punho, Jesus salvou o mundo com perdão e com amor. E os dois tinham uma coisa em comum, eles nunca largaram a tripulação. Mesmo quando todo mundo trai, erra ou foge, Luffy perdoaria, que nem ele perdoou o Sop. E a mesma coisa acontece com Jesus. Jesus perdoou Pedro e com certeza teria perdoado também Judas. E Jesus ainda teve tempo de dizer pro ladrão na cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Parte 3. Vamos falar um pouco de Haki. Fala aí, mano. O Haki do Conquistador é da hora. A galera cai no chão só de sentir a presença, só de sentir todo aquele poder. Mas e o que Jesus fazia? Expulsava demônio com uma palavra, acalmava a tempestade com Aquieta-te, curava a gente com toque, curava a gente com um manto e ainda transformava água em vinho. O Zoro gostou dessa, hein? Então podemos dizer que se Haki, a presença espiritual de alguém posta no mundo, Jesus era o próprio Haki encarnado. Mas mesmo tendo o poder de derrubar qualquer pessoa, ele não fazia. Mas sim, levantava e edificava a pessoa, com amor e discipulado. Parte 4. O Tesouro Invisível. Afinal, o que é o One Piece? Até hoje ninguém sabe. Pode ser liberdade, amizade, pode ser o próprio sonho, mas Jesus já entregou o tesouro logo de cara. O reino de Deus é como um tesouro escondido, e quando o homem acha, vende tudo pra ter aquilo. Em One Piece, o tesouro tá no fim da jornada. Com Jesus, ele caminha com você desde o começo, ou seja, nem precisa mais se preocupar. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Jesus estaria no Sunny junto com a tripulação do Chapéu de Palha? Será que esse Jesus que a gente conhece estaria no navio do Luffy? Mano, com certeza. Jesus andava com pescadores, cobradores de impostos, gente com passado feio e de coração mole também. A pergunta não é se Jesus aceitaria andar com eles, é se a gente deixaria ele entrar no nosso navio. Por onde Jesus pisa, até o mar obedece. Onde ele fala, até os mortos escutam e até mesmo ressuscitam. Mas e se ele estivesse no Sunny? Aí sim, Luffy entenderia o que é liberdade de verdade. Mas se eu ainda não conseguir responder essa pergunta, eu vou te responder agora. Por que Jesus seria um chapéu de palha? Bom, Jesus chama todo mundo de Nakama, ou seja, companheiro. É companheiro, né? Eu acho que é. Vamos pesquisar? Acertei. Na cama quer dizer companheiro. Bom, Luffy nunca deixa ninguém pra trás, e é um ponto. E Jesus também não faz isso. Ele andava com gente que o mundo rejeitava. Cobrador de imposto, pescador, até mulheres adúlteras. E Luffy andava com pessoas que eram procuradas. Jesus via o valor em que o mundo chamava de escória. E a mesma coisa acontece com Luffy. Basicamente, Jesus vê propósitos onde o mundo só vê problema. Outro motivo que a gente pode parar pra pensar é que os Mugiwara são uma tripulação bem estranha. Tem um bombado ciborgue, tem um peixão bombado, tem uma caveira magrela e por aí vai. Mas com Luffy, eles viram lendas. Jesus faz a mesma coisa, já parou pra pensar? Ele fez isso com Pedro, que era impossível, e se tornou rocha firme. Com Paulo, que era um perseguidor, e se tornou um grande líder do cristianismo. Com Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e no final, foi salva. Com Jesus, até mesmo o mais humilde, o mais louco, o mais bugado, vira crente. Como você já sabe, Luffy enfrenta o governo mundial. Ele vai contra qualquer padrão imposto pela sociedade de One Piece. Pra ele, todos são iguais. Não tem diferença entre os marinheiros, entre os Teriubitos, muito menos os Goroseis. O governo mundial de One
Piece representa o sistema opressor, e Jesus também enfrenta um sistema totalmente opressor, um sistema religioso e político que se baseia totalmente na lei. Jesus denunciava a hipocrisia dos fariseus. Ele enfrentava Roma sem pegar uma espada, e não só isso, ele derrotou Satanás sem quebrar uma parede, só quebrando o sepulcro. Bom, você chegou até aqui, né? Eu acho que você entendeu porque Jesus seria um chapéu de palha, mas ainda tem mais. Mas antes, eu tenho um produtinho pra te oferecer. Tá bom, eu sei que isso pode ser meio chato às vezes, mas pô, eu também tenho que pagar as contas, né? Já pensou? Tem que voltar pro CLT e não consigo fazer mais vídeo? Mas brincadeiras à parte, digamos que você tem aquele velho sonho de se tornar um youtuber. Seria muito legal, né? Você acompanha vários, por que não se tornar um também? Afinal, era o seu sonho de criança. Bom, pra sua sorte, eu tenho um produto que vai te ensinar do básico ao avançado e ainda vai ter uma mentoria pra te acompanhar. Legal, né? Pois é, eu acho que você não vai querer perder essa oportunidade, né? E ainda tá numa promoção, cara. Essa é a sua chance de ter o seu sonho realizado. É claro que não vai ser fácil e vai demandar muito trabalho duro, mas eu sei que você consegue. Vamos voltar pro vídeo? Assim como Jesus, Luffy confia no processo. Ele confia em cada um dos seus tripulantes. A gente pode ver isso com o Soap, com a Robin, e a mesma coisa acontece com Jesus. Como eu já disse antes sobre Pedro, Pedro negou Jesus. Daí veio Tomé e duvidou. Depois veio Judas e traiu. Mas Jesus não se afastou até o último segundo. Mas ele permaneceu firme, porque Jesus sabia que a caminhada o transformaria e mudaria totalmente a mente deles. Outro motivo é que Jesus, ele não quer matar os vilões. Ele quer salvar até mesmo os vilões. Luffy, ele conversava com os inimigos. Ele entende a dor de cada um. Então pensa, se alguém como Crocodile, Lau e Zoro pode mudar, quem você acha que Jesus não pode alcançar? Jesus perdoou cada pessoa que era má. E não só isso, ele nos perdoou e até mesmo se crucificou, para que hoje possamos ter vida eterna. Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Outro paralelo que a gente pode traçar é que os dois entregaram o maior presente. Mas como assim o maior presente? Por exemplo, Shanks entregou seu maior bem, que era o chapéu, ao Luffy. Jesus entregou a nós o Espírito Santo. Luffy entregou algo também para sua tripulação, a confiança. E Jesus também fez o mesmo. Tá conseguindo traçar esse paralelo? Jesus disse: vão e façam discípulos. Ou seja, ambos deixaram algo valioso nas mãos dos que amam. Interessante isso, né? E o mais da hora disso é que Jesus não só entregou o Espírito Santo, e não só entregou também uma grande porção de confiança, mas também nos entregou bênçãos, nos entregou prosperidade, nos entregou também purificação. E hoje a gente pode ser uma nova criatura. E pra gente acabar, a gente vê que Luffy muitas vezes chama várias pessoas para participar da tripulação dele. E acontece a mesma coisa com Jesus. Jesus quer você na tripulação também. Ele quer você junto do corpo. Você não precisa mais viver sozinho, porque agora você tem a igreja, um corpo que zela por ti. Em outras palavras, hoje você tem uma nova família. Você pode não merecer, mas não é mais pelo seu mérito. Jesus não espera você ser forte para entrar no bando, mas ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, pois o meu fardo é leve. Luffy estende a mão pro próximo Mugiwara. Jesus estende hoje a mão para você. Basta você aceitar. E aí, gostou do vídeo ou você achou uma completa loucura? Bom, se gostou, deixa o like e deixa o comentário para ver se você concorda ou não com o que eu disse aqui. Ah, e bom, coloca aqui embaixo o que você gostaria de ver nesse canal. Afinal, eu sigo o que vocês pedem, segundo a vontade de Jesus. Então, muito obrigado por me assistir e falou! Se você não quer comer uma cruz, segue o cara que segue a cruz.